Bem, hoje quero meditar com você sobre um texto que eu li agora há pouco, no Evangelho de Mateus. Ele fala sobre alicerce. Jesus, nesse texto, ele fala a respeito de comparações. E ele diz assim: agora eu os mostrarei a quem se compara aquele que diz, ou seja, a quem se compara aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Ele diz que ele é semelhante a um homem que cava a terra e cava até encontrar uma rocha, e ali ele constrói a sua casa. Ele constrói ali a sua casa e depois dela pronta, assopraram ventos, vieram tempestades, correram rios, e aquela casa ela não foi abalada. Ou seja, pode até ter voado algumas telhas, mas ela não caiu, ela permaneceu de pé. Depois ele fala sobre aquela pessoa que ouve as palavras dele dia após dia, ou na igreja, ou que seja lendo a sua palavra e não conseguindo discernir o que ele quer dizer. É aquele que não as põe em prática, que ele ouve, e ele não coloca em prática aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele tem escutado dia após dia. Ele diz que é a mesma pessoa que coloca uma casa que ele não cava, ele coloca ali, começa o seu alicerce em cima da areia, em cima da terra. Ali ele constrói, ali ele faz ali o alicerce dela, sem nenhum tipo de fundação, sem nenhum tipo de enraizamento. E ali ele constrói, sem nenhum tipo de preocupação em colocar aquilo ali em um alicerce. E logo vem rios, ventos, e assopraram e se deteram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Ele ainda acrescenta aí essa hipótese. Grande foi a sua ruína. Sabe, irmãos, nós vemos às vezes muitas pessoas frequentando igrejas. Sabe, nós não estamos falando, isso não é um privilégio. Eu quero colocar essa palavra entre aspas. Isso não é um privilégio de pessoas que conheceram a Cristo ontem, ou a semana passada, ou há um mês ou 2 meses. Sabe, e às vezes nós vemos acontecer catástrofes, coisas esmagadoras, coisas que nós não entendemos como pôde acontecer aquilo com aquela pessoa que já tinha anos na igreja, que já tinha de 5 a 10 anos. Nós vemos pessoas aí que começaram a caminhada cristã quando às vezes eu nem pensava ainda em aceitar a Cristo, quando às vezes eu ainda nem tinha ouvido falar de Jesus. Eu já conhecia pessoas que eram evangélicas, que hoje, as que estão ainda vivendo no meio do evangelho, no meio do povo de Deus, eles ainda têm a mesma vida
a mesma situação, enfrentando os mesmos problemas, você não vê essa pessoa contar testemunho de vitória, você não vê essa pessoa contar que foi abençoado de alguma forma, a não ser aquilo que vem para todos. E nós vemos, infelizmente, pessoas que têm tanto tempo na igreja e até hoje ela vive tomando, como diz o apóstolo Paulo, leite espiritual. Vive ali, a única coisa que ela sabe é que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, prospera, cura as enfermidades e não passa disso, que a maioria das pessoas sabem a respeito de Cristo. Nós vemos pessoas que sofrem, nós vemos pessoas que desviam da presença de Deus, pessoas que caem em prostituição, pessoas que saem da igreja e não voltam mais, porque se decepcionaram, vamos dizer assim, se decepcionaram com Deus. Mas eu queria dizer o seguinte a você que está me ouvindo aí agora e me vendo nessas imagens, que essas pessoas que se decepcionam, e eu quero colocar isso assim não muito como uma palavra-chave, essa palavra, porque as pessoas elas conhecem um Deus totalmente distorcido do que é realmente esse Deus soberano, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que libertou um povo do Egito e fez eles caminhar durante 40 anos por um deserto, e quando chegou no final dessa caminhada, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Você que lê a Bíblia, você sabe qual foi o motivo disso ter acontecido. Homens e mulheres, povo do coração obstinado, povo do coração, sabe, rebelde, pessoas que não podiam suportar o falar de Deus. Para falar a verdade, eu creio que foi por isso. E como acontece nos dias de hoje, pessoas que entram na igreja, aceitam a Cristo e daí começam um evangelho, bebendo ali um leite espiritual, ouvindo que Jesus cura, salva, liberta, prospera, batiza com o Espírito Santo. E nós vemos aquelas pessoas passarem meses e meses, aí entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, ouvindo a mesma coisa. Fazem campanha atrás de campanha, campanha após campanha, apenas para ganhar uma libertação, apenas para prosperar a respeito de uma empresa ou de um emprego melhor, de um salário melhor. E eles ficam bitolados nisso aí, eles são ensinados, na verdade, para dizer que só é pregado a respeito disso, que Deus ele é um Deus que cura, salva, liberta e prospera. E as pessoas, quando veem que esse Deus que foi apresentado a elas como um pai milionário que ama seus filhos, portanto, dá tudo aquilo que seus filhos querem, independente da conduta que eles procedem, independente da maneira que eles andam, independente do caráter que eles apresentam, do caráter e da vida que eles levam. Eles não querem saber. Eles aprenderam que Deus é misericordioso, é amor, que Jesus morreu na cruz por ele, que seus pecados foram perdoados, ele pode andar de qualquer maneira e Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai abrir uma porta, Deus vai curar a enfermidade, vai libertar. E é apenas isso que o povo aprende. Aí de repente você vê pessoas que não recebem a vitória, não recebem a cura, não recebem a libertação. Quando eles se deparam
que não receberam, eles não conseguem se segurar de pé. Foi um alicerce que foi colocado em cima da areia. Eles aprenderam coisas que são apenas a base. Eles não aprenderam coisas que são profundas. Eles não aprenderam como suportar a espera, como esperar o agir de Deus, ou como fazer com que Deus venha ao nosso favor. Eles não aprenderam que Deus tem uma vontade. Eles não aprenderam que Deus tem critérios para que venha nos abençoar. Que Deus adota critérios, que Ele exige mudança no nosso caráter, que Ele exige mudança da nossa conduta, que Ele quer a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E as pessoas não ouvem isso, as pessoas só ouvem o lado bom de Deus, mas não ouvem dele o lado justo. Não ouvem dele que Ele não quer ser apenas um provedor. Ele não quer ser apenas Jeová Jiré. Ele quer ser um Deus também que seja reconhecido como Pai, que seja obedecido, que seja amado, que seja respeitado. E as pessoas não querem saber disso. Sabe, nós vemos, infelizmente, nós temos aí, dentro daquilo que se chama de igreja, pessoas que agem de qualquer maneira, se portam de qualquer maneira, que não tem um pingo de compromisso, que pensa que ter compromisso com Deus é apenas ir para o culto todo dia, dar glória a Deus e cantar alguns hinos e aí tá tudo certo, é o suficiente para Deus se agradar. Mas, infelizmente, eu quero dizer a você que Deus, ele não é um Deus que está à procura de multidões, ele não está à procura de pessoas que venham abarrotar igrejas, ele está à procura de verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz que ele está selecionando no meio dos religiosos, no meio daquilo que está podre, no meio daquilo que se diz igreja, ele está pensando. Hoje mesmo nós estávamos conversando aqui em casa, minha esposa falou um assunto que diz que Deus, ele está balançando a figueira, que nós vemos casais sendo destruídos, nós vemos famílias inteiras cristãs sendo destruídas, vemos, sabe, o diabo tomar conta totalmente da situação, plantar no coração daquela pessoa algo que venha tirar ela do foco, tirar ela da presença de Deus, e nós vemos pessoas sendo destruídas. Pessoas que não aprenderam, que aprenderam apenas o básico, aprenderam apenas aquilo que um novo convertido, que está na lama dos porcos, vai até a igreja e precisa saber. Porque nós, quando nós estamos na lama dos porcos, quando nós estamos lá fedendo a porco, viemos para a casa do Pai, o Pai, ele nos se apresenta a nós, primeiramente, como um Pai que ama, que aceita a mim do jeito que você está. Um Pai que aceita a mim da maneira que você está, mas também um Pai que exige mudança com o decorrer do tempo, com a caminhada no deserto. Porque nós não somos pessoas inconstantes, nós temos capacidade de pensar, nós somos alfabetizados, nós podemos pegar a palavra de Deus e ir a fundo nela, dos evangelhos para frente, você vai ver que Deus não quer ser tratado como um pai que prospera. Porque ele prospera, você sabe disso. Você sabe que ele prospera, que ele cura, que ele liberta, que ele faz milagres extraordinários, como fez na minha vida e já me usou para fazer na vida de outras pessoas. Eu já fui curado de enfermidade, ele já me usou para curar pessoas, dentro da minha casa, dentro da igreja. Mas não é só isso que ele quer. Ele deseja abençoar a mim, deseja abençoar a você. Mas ele quer algo mais, ele quer que nós venhamos ter um relacionamento com ele, de pai para filho. Ele quer que nós venhamos ter um relacionamento com ele de amor, não apenas de tomar lá da cá, vai na igreja, coloca uma quantia no envelope
e espera só a hora de receber a bênção, e se não receber não vai mais na igreja, sai falando mal do pastor, que ali é um falso profeta, e que ali os irmãos são isso e são aquilo, e começa a falar mal de Deus, coloca a culpa até em Deus, porque vai lá no versículo que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e eu fiz o meu voto, não recebi a minha vitória, e sai chamando Deus de mentiroso. Pessoas que são totalmente despreparadas, pessoas que não têm um pingo de estrutura, que não são verdadeiramente ensinadas. Pessoas, como eu disse na última vez, que além de não ter quem pregue isso a ela, além de não ter pessoas que falem para elas a verdade de trás dos púlpitos, porque nós vemos muito pessoas, homens e mulheres gananciosos, que usam as escrituras sagradas e tiram versículo de dentro de um contexto geral para vir angariar fundos, para vir tirar das pessoas aquilo que elas podem dar, que é dinheiro. E não pregam a verdade, não diz a elas, essas pessoas, que Deus é um Deus soberano, que Ele tem vontades, que Ele quer que eu e você venhamos ter mudança, que Ele quer que eu e você venhamos mudar o nosso caráter, largar fora todo vício, toda mentira, toda ganância, toda prostituição, toda lascívia, toda sensualidade, toda vaidade. Mas não é pregado sobre isso, porque se pregar, o irmão vai embora, fica sem o dízimo e a oferta do irmão e vai para outra igreja. E o pobre coitado que ouve apenas essas coisas também às vezes não tem coragem de abrir a Bíblia para ler, para ver, para colocar no espelho, na balança, para ver se aquilo ali tem fundamento, se aquilo ali que está sendo pregado tem fundamento. E vão levando uma vida totalmente empurrando as coisas com a barriga, e vamos ver o que vai dar quando chegar lá, e quando a gente chegar lá a gente vê o que pode acontecer, e Deus proverá, e decoram os versículos bíblicos, e aí tá tudo certo. Não se importam com o que Deus quer realmente dessa pessoa. Infelizmente, nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas não estão preocupadas em agradar o coração de Deus. Não estão preocupadas com a salvação. Não estão preocupadas com o dia do Senhor, que está chegando aí a qualquer momento. Sabe, eu tive um sonho essa noite horrível. Eu tive um sonho que eu estava na igreja e de repente um departamento de um grupo de louvor, não vou dizer qual grupo foi, se foi o de jovens, se foi o de adolescentes, se foi de varão, de senhora, não vou dizer porque não convém. E esse grupo começou a louvar, e a letra desse hino era daquele cantor falecido, Renato Russo. E eu me lembro que ali aquela canção saía da boca daquelas pessoas e todo mundo batia a palma e dava glória a Deus. E eu ficava escandalizado com aquilo ali, saía e ia para outro lugar, e de repente eu entrava num terreno, estava cheio de ratos. E eram ratos que não tinham temor. Ratos que você chegava, eu cheguei, bati o pé e eles não corriam, eles continuavam ali como se nada tivesse acontecendo. Sabe, as coisas estão mescladas por aí, as pessoas estão agindo de qualquer maneira, pensando que Deus está no controle disso que está acontecendo, disso que estão apresentando a Ele como um louvor, disso que estão apresentando a Ele como um culto racional, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos nos comportar de maneira que venhamos agradar ao Senhor e não aborrecer o Espírito de Deus, com sobriedade, sabe, com um mínimo de respeito com as coisas dele, e nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo as coisas saírem de qualquer maneira.
Nós estamos vendo ritos religiosos, estamos vendo uma liturgia totalmente vazia e destituída da graça de Jesus Cristo. Estamos vendo pessoas pulando, gritando, louvando, sapateando, mas pessoas que sofrem todos os dias, pessoas que são perseguidas, pessoas que não têm um emprego, pessoas que não têm, às vezes, nem o que comer, pessoas que vivem uma vida desgraçada dentro do seu lar, que não tem paz dentro da sua casa, que não tem paz no seu trabalho, pessoas que vivem desempregadas há vários meses, há vários anos, pessoas que contando uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra, e nunca uma vitória após uma luta, sempre uma luta após a outra, que se baseia em testemunho de outras pessoas, que se baseia em testemunho de pessoas que são próximos dela, e ela conta o testemunho daquela pessoa, mas dela própria, ela não vive milagres em sua vida, ela não vive provisão de Deus em sua vida, ela simplesmente vive de aparência. Coloca uma Bíblia debaixo do seu braço e vai para a igreja e sai dali da mesma forma que entrou. Justamente por isso. Por não ter o alicerce debaixo dos seus pés. Nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos ter realmente algo que venha nos trazer, sabe, a iluminação para que nós venhamos entender como é que Deus quer que nós se comportamos. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos dar ouvido a pessoas que preguem o evangelho verdadeiro, que apresentem a você um Deus de verdade, não um Deus maquiado, não apenas um gênio da lâmpada mágica, cujo você esfrega a Bíblia e ele aparece numa fumacinha e de repente você faz a ele 3 pedidos e antes que ele venha apontar um defeito em você, você enrolha ele de novo. Um Deus totalmente feito por mãos humanas. Essa que é a verdade. Você sabe por que aquele povo do Egito, eles fizeram, aqueles hebreus ex-escravos, fizeram um bezerro de ouro? Porque eles não suportaram um Deus que fala. Eles não suportavam um Deus que exigia mudança no caráter, que exigia renúncia das coisas da carne, que exigia renúncia das coisas do mundo e colocasse o coração nas coisas que são eternas. Porque as coisas que são eternas, elas são para sempre. Elas não acabam. Mas as coisas que são passageiras, elas são destruídas. Serão destruídas, isso tudo é lixo. E eles não conseguiram suportar esse Deus que exige santidade. Esse Deus que ama, mas não consegue ficar no meio do pecado. Que não consegue ficar no meio da balbúrdia. No meio da religiosidade vazia. No meio da ganância. No meio da prostituição. No meio daquilo que se chama de igreja, mas está corrompido pelo dinheiro. Está corrompido pelo coração ganancioso. Corrompido pela vaidade, pela sensualidade. É um Deus que manda o profeta falar para esse povo que está corrompido, para esse povo que está vivendo um evangelho distorcido, mutilado e arrancado das suas raízes primordiais. É um povo que está vivendo em lascívia, é um povo que está vivendo em prostituição, um povo que está vivendo uma vida dupla, um povo que está vivendo uma vida de aparência. Aí o Deus de Israel, ele manda o profeta falar. Mas o povo não aceita, ele quer um Deus que foi feito pela mente dele, pelas mãos dele. Um Deus que não fala, um Deus que você dá na cara dele e tá tudo certo. E você pode continuar andando do jeito que você anda, você pode continuar aprontando do jeito que você apronta e tá tudo bem. Ele vai prosperar, ele vai libertar, ele vai fazer brotar água da rocha, ele vai mandar carne do meio do mar. Mas não quer saber para onde vai a sua alma.
Um povo que quer apenas saber se vai vir carne, se a água vai brotar da rocha, se o maná vai descer todos os dias, se as enfermidades vão ficar distantes, mas eles não querem saber qual o destino da própria alma. Não querem saber se a alma deles vai definhar no deserto, os seus corpos vão tombar no deserto e serem devorados por víboras, serem devorados pela areia quente do deserto. Não querem saber, eles querem saber apenas de bênção, eles querem saber apenas que Deus, um Deus que provê. Quando apresentam a eles um Deus que fala, um Deus que exige mudança, eles jogam pedra nesse profeta, eles falam que o profeta está querendo tirar o cisco do olho dele com uma trave enorme no seu olho, e eles dão valor e abraçam aqueles que são falsos profetas, falsos pastores, aqueles que pregam coisas que são agradáveis à carne deles. Isso é um erro e uma falha e uma coisa muito séria. E eu acho que não tem coisa mais séria. Não existe coisa mais séria na nossa vida do que a nossa alma. E nós não estamos dando valor à nossa alma. Nós estamos dando valor às coisas desse mundo. E com a casa simplesmente firmada em cima da terra. E quando vier o vento, porque ele virá. Quando cair a chuva, que ela cairá. Pessoas vão se levantar contra você. As coisas vão ficar ruins para você. Uma hora ou outra elas vão virar ao contrário. Aquilo que o sol está brilhando em cima de você, qualquer hora pode virar uma tempestade. Às vezes você está passando por momentos bacanas, de repente pode começar a ficar difícil. Porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Mas ele vai provar se a sua casa está em cima da terra ou em cima da rocha. Ele vai mandar problemas, ele vai mandar dificuldades, ele vai mandar ventos fortes para saber se essa casa suporta ficar de pé e prosseguir para o alvo. Para que nós venhamos ter um amadurecimento. Ficamos aí vendo pessoas aí que parecem meninos da fé, que qualquer ventinho que vem, ele sai da igreja, ele fala mal do pastor, ele espragueja ao Senhor. Simplesmente porque não conseguiu aquilo que ele queria, que tinha que ser na hora dele, porque ele fez um voto de 200 conto. Sabe, e isso é uma coisa que nós vemos diariamente. Pessoas se decepcionarem com Deus, porque não conhecem a Deus, porque não é apresentado a eles um Deus que é verdadeiro. Apresentaram a eles um Deus falso, um Deus feito por mãos humanas. Um Deus que foi pego alguns versículos bíblicos, tirado da palavra inteira, de toda a palavra do Senhor, e simplesmente fizeram um Deus. Fizeram um Deus que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão descobrir que não é esse. E eu fico mais triste ainda que tem pessoas que vão descobrir que esse Deus que elas conhecem agora não é esse Deus, que é um Deus soberano, que ele é um Deus que exige mudança, que exige santidade, que enviou o seu único filho para morrer em uma cruz, para que nós tivéssemos a possibilidade, veja só essa palavra, para que nós tivéssemos a possibilidade da salvação, de nos livrar de um destino terrível. Não foi para garantir a salvação, ele foi para dar a possibilidade àqueles que viverem um verdadeiro evangelho, um evangelho de cruz, um evangelho de renúncia, um evangelho de amor ao próximo. É isso o evangelho. Não esse evangelho de conquista, esse evangelho de ganância, esse evangelho para ver quem é melhor que o outro, a minha igreja tem mais membros do que a sua. Não, esse tipo de evangelho aí é um evangelho mentiroso, é anátema. É um evangelho que foi inventado pelo homem.
E eu fico triste que tem muita gente que vai descobrir que esse Deus que ele conhece agora, ele não é o verdadeiro Deus, só na hora que tiver de frente, cara a cara, com ele no trono. Só na hora de ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, foi criado para o diabo e seus anjos. Pessoas com dons espirituais, pessoas que expulsam o cão, que faz o diabo plantar bananeira, pessoas que colocam a mão, a enfermidade sai, pessoas que dão rajadas de línguas estranhas, aquela coisa mais linda, tudo sendo lançado fora. Pessoas que têm 4, 5, 6, tem até os 9 dons do Espírito Santo sendo lançados no lago de fogo. Porque não fizeram a vontade do Pai. Porque o que nos salva não são os dons espirituais, são os frutos do Espírito Santo. Amém? Então, fica na paz, que Deus abençoe você, coloque essa palavra no seu coração, medite a respeito disso, que Deus vai te abençoar, porque essa é uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, que ai de mim também, que não viva o que Jesus quer que eu viva. Amém? Fica na paz.